Pessoal, tudo bem com vocês? Para a gente dar continuidade a essa explicação de exercícios de Matemática 2, aula 9 do livro 3, nós temos que entender um pouquinho mais sobre esse teorema da bissetriz interna. Na verdade, o teorema da bissetriz interna é uma consequência do teorema de Tales, quando duas retas paralelas são cortadas por duas transversais, eu formo segmentos que são proporcionais. Então, eu tenho aqui um triângulo ABC, eu tenho o lado AC, que mede A, o lado AB, que mede B, e a bissetriz dividiu o lado oposto em dois segmentos, D e C. Se é bissetriz, como a definição já manda, divide o ângulo em partes congruentes. Então, se eu preciso aplicar o teorema de Tales, é necessário que eu crie retas paralelas. Então, eu tenho essa reta paralela aqui, essa reta que é a bissetriz, e eu vou traçar uma paralela a essa reta até um ponto E. Então, eu traço uma paralela CE a AD e prolongo o lado BA. Ok? Bom, sendo assim, eu começo a perceber algumas relações. Em relação ao ângulo alfa, eu tenho esse ângulo aqui correspondente a esse, porque é o ângulo que essa reta forma com a reta AD e com a reta CE. Então, esses dois ângulos são correspondentes. Logo, aqui também vale alfa. Se eu comparo esse ângulo alfa com esse ângulo alfa, em relação às duas paralelas, eles são chamados de alternos internos. Então, aqui também é alfa. Conclusão, o triângulo ACE é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, porque é alfa e alfa. Um comprovado por correspondência e outro comprovado por alterno interno. Sendo assim, se essa medida aqui vale A, essa medida aqui vale A também. E agora eu estou preparado para aplicar o teorema de Tales. B está para A, assim como D está para C. B está para A, assim como D está para C. Organizando melhor, a gente coloca A está para C, assim como B está para D. Então, A está para C, assim como B está para D. Essa divisão diferenciada aqui não faz efeito contrário nenhum, porque o produto dos meios e produto dos extremos, ele é mantido. A vezes D, A vezes D. B vezes C, B vezes C. Então, não altera em nada. Então, esse aqui é o teorema da bissetriz interna, que nós vamos aplicar no próximo exercício. Então, tem a questão 1 do exercício proposto lá de Matemática 2, aula 9. Um time de futebol conseguiu um terreno para ser o futuro centro de treinamento. O terreno tem a forma de um triângulo retângulo e suas dimensões são apresentadas na figura a seguir. O projeto de construção do CT prevê um muro ligando os pontos A e C. Sendo AD bissetriz do ângulo com o vértice em A, calcule a medida em metros do muro AC. Então, aqui eu vou aplicar já o teorema da bissetriz. Ó. Eu vou dizer que A está para X, assim como 3 está para 2. Com isso, eu concluo que o A vale 3x sobre 2. Se o A vale 3x sobre 2, eu tenho um triângulo retângulo. 3x sobre 2, 3 e x mais 2. Aplicando um Pitágoras, eu descubro que o x é 26 sobre 5 quilômetros. Ou melhor, hectômetros. Se o x é 26 sobre 5, substituindo aqui A é igual a 3 vezes x sobre 2, 3 sobre 2 vezes 26 sobre 5, eu vou encontrar 39 sobre 5 hectômetros,
que é o mesmo que 780 metros, ok? Aqui uma questão básica de aplicação do Teorema de Tales. Ele disse que com a crise energética tem levado as médias e grandes empresas buscarem alternativas de geração de energia elétrica para a manutenção de um maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi construir uma pequena hidrelétrica aproveitando a correnteza de um rio que passa próximo às suas instalações. Então aqui eu tenho 30, essa distância, eu tenho aqui a barreira da hidrelétrica no rio, e aqui eu tenho 2 metros. Aqui eu tenho 24 e tudo 56. Então, montando, aqui é 30, esse pedacinho da barreira eu vou chamar de x, aqui é 2. Se aqui é 24 e tudo é 56, aqui vai ser 32. Agora é montar o Teorema de Tales. 30 está para x mais 2, assim como 24 está para 32. Assim, encontramos um x igual a 38 metros. Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, quando a bola bate na caçapa, ela forma o mesmo ângulo com a normal, ou seja, com a perpendicular. Diz também um detalhe importante, que BA é uma bissetriz externa e que DA é uma bissetriz interna do triângulo BCD. Do triângulo BCD. O problema diz que o interessante fosse que a bola fosse diretamente para a caçapa D. Só que tem uma bola aqui obstruindo essa linha reta, essa trajetória em linha reta. Então a bola vai ter que bater em B, vir para C e chegar até a caçapa D. Eu posso fazer esse movimento contrário também, ó, de D para C, de C para B e até o A. Então, fazendo esse movimento contrário, eu tenho aqui ângulos que podem ser de mesma medida, eu só tenho que provar isso para vocês. Então, quando eu formo aqui a bola batendo no ponto B, ela forma um ângulo de incidência, que tem o mesmo de reflexão. Os dois aqui têm a mesma medida, tanto é que eu coloquei na mesma cor verde. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, um ângulo alfa mais um ângulo de incidência é igual a um ângulo de reflexão mais o ângulo alfa. Porque se a soma desses dois aqui dá 90 graus, a soma desses dois aqui também tem que ser 90 graus. Se o de incidência e reflexão são congruentes, aqui tem que ser alfa também. Agora chegou a hora de usar o conceito de bissetriz externa. Essa medida aqui é bissetriz externa do triângulo BCD. Então, se é bissetriz externa, aqui vale alfa e aqui vale alfa também. Já podemos concluir, então, que 3 alfas é igual a 180, que alfa é 60 graus. Se eu pego essa normal e essa normal como retas paralelas cortadas por essa transversal pontilhada, eu posso dizer que esse ângulo verdinho aqui é o mesmo que esse, porque eles são chamados de alternos internos. Se esse é o mesmo que esse, e a soma desses dois também é 90 graus, posso concluir que aqui também é alfa. Se o de incidência e o reflexão são iguais, posso concluir que aqui também é alfa. Sendo assim, eu já tenho 2 alfas, aqui vai ser alfa também. Então, se aqui é alfa, eu já posso inferir que o triângulo BCD é um triângulo equilátero. A outra informação que ele deu é que de D para A é uma bissetriz interna. Se o triângulo é equilátero, quer dizer que essa bissetriz divide um ângulo de 60 graus em 2 partes congruentes. Então, o valor dessa medida DAB, que é esse beta aqui, é 30 graus. 30 graus transformado para radianos, π sobre 6, gabarito letra D.
O próximo exercício depende da montagem do triângulo. Ele fala que num triângulo ABC, os lados AB e AC medem respectivamente 30 e 24. Sobre o lado AC, foi tomado um ponto P, 4 centímetros de A. Então, se tudo isso valia 24, aqui é 4 e aqui é 20. E sobre o lado AB foi um ponto Q, tal que os segmentos PQ e BC sejam paralelos. PQ e BC são paralelos. Qual é a distância do ponto Q ao vértice A? Que eu vou chamar de x. Ora, se tudo vale 30, eu chamo esse pedacinho aqui de x, aqui vai ser 30 menos x. Aplicando o teorema de Tales, eu posso dizer que x está para 30 menos x, assim como 4 está para 20. Multiplicando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu descubro que o x é igual a 5 centímetros. Ok? Valeu, obrigado, até a próxima.